Oi, então agora eu vou fazer a revisão de estenose mitral, já que eu aprendo falando e aprendo explicando, né? Então esse é o jeito de estudar. Estenose mitral. Então, primeiro uma revisão da anatomia relacionada à válvula mitral. Então, do coração conectando o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula mitral, que é a única válvula bicúspide. Todas as outras válvulas cardíacas, a, a pulmonar, a aórtica e a própria bicúspide, são com duas cúspides. Qual que é a função da válvula mitral? Então, quando o ventrículo esquerdo faz a sua sístole, a válvula mitral abre, enquanto o ventrículo esquerdo está na sua diástole e deixa todo o conteúdo desse sangue oxigenado que veio do pulmão, pela veia pulmonar, entrar no ventrículo esquerdo. E logo depois ela fecha. Abaixo dessa válvula mitral existe o aparelho subvalvar. O aparelho subvalvar é composto pelas cordoalhas, as cordas tendíneas e os músculos papilares. A própria válvula, ela tem as comissuras, que é como se fosse um lábio, né? Ela é como se fosse uma boca de peixe, e ela tem as comissuras, como as comissuras labiais são os cantinhos da válvula. E ela abre assim, como se fosse uma boca. Correspondendo à segunda bulha cardíaca, que é a bulha que ocorre na diástole. Isso. Então, o que é a fisiopatologia da estenose mitral? Então, estenose significa enrijecer, quer dizer que ela não abre adequadamente, ela perde a sua capacidade de abrir de várias formas. E sendo que a principal etiologia, 95% dos casos de estenose mitral, são causados pela febre reumática. A febre reumática, por sua vez, é ocasionada por uma infecção na orofaringe causada por Streptococcus A. Então, uma infecção mal tratada na orofaringe pode dar origem então à febre reumática com suas manifestações de poliartralgia, de cardite, e essa cardite ela pode então causar a união das comissuras da válvula mitral, diminuindo a vazão de sangue por ela, ou então pode gerar uma paralisia, calcificação da válvula, e ela fica com dificuldade de abrir. Qual seria então a como que funcionaria então? Se a válvula ela não está abrindo direito, se ela está estenosada, o ventrículo, o átrio esquerdo não consegue se esvaziar corretamente. Então a pressão no átrio esquerdo vai aumentando e retrogradamente vai aumentar a pressão na veia pulmonar, nos capilares pulmonares, gerando uma congestão pulmonar e também um remodelamento do átrio esquerdo, que também vai ficar congesto. As características da estenose mitral, sinais e sintomas, eles são característicos de insuficiência cardíaca direita. Então, tem a ver com congestão do pulmão, com edema nos membros inferiores, com dispneia, que é a falta de ar, mais raramente com hemoptise, e pode ter também um rash cutâneo no rosto, que é a face mitralis. Essas são algumas dos sinais e dos sintomas que ocorrem na estenose mitral.
A estenose mitral, ela pode ser classificada, ela correlacionada com o tamanho de abertura da válvula. Então, uma válvula normal, uma válvula mitral normal, ela tem o tamanho de 4 centímetros, de 4 a 6 centímetros. Tchau. Estava estudando. Ela tem um tamanho normal de 4 a 6 centímetros. E quando ela está estenosada, ela vai ser classificada de acordo com a diminuição dessa abertura. Até 2 centímetros é uma estenose leve. 1,5 já é de moderada a severa. E de 1 centímetro já é bem grave. Como que é feita a profilaxia para que a pessoa não desenvolva a estenose mitral? Existe a profilaxia primária e a profilaxia secundária. Na profilaxia primária, é quando a pessoa tem uma infecção na orofaringe, ela precisa tomar uma bezetacil, que é a penicilina G-benzatina. A dose é calculada de acordo com o peso, dose única. Se a pessoa teve manifestações da febre reumática, ela vai fazer a profilaxia secundária. E a profilaxia secundária ela vai acontecer da seguinte forma. Então, se a pessoa teve manifestações da febre reumática, mas não tem sintomatologia de estenose mitral, ela vai fazer uma bezetacil a cada 21 dias até fazer 21 anos ou 5 anos após o último surto, o que vier primeiro. Ou então, até os 25 anos, de 21 em 21 dias até os 25 anos, ou 10 anos, o que vier primeiro. Se ela já tiver um sintoma leve. Se ela já tiver um sintoma moderado, a profilaxia secundária, então, vai ser até os 40 anos ou pela vida inteira, dependendo do caso. E se os sintomas de estenose forem de graves, severos, e for necessário uma troca valvar, se fizer uma cirurgia na válvula, então essa profilaxia ela vai ser por toda a vida. A cada 21 dias, uma injeção de penicilina G benzatina. Então, isso é a profilaxia primária e secundária. Exame físico. Como é que vai ser o exame físico desse paciente? Então, na ausculta, ele vai apresentar um sopro em foco mitral. Esse sopro é diastólico e vai ter uma hiperfonese da B1. Então, como é um sopro diastólico, ele vai ser depois da B2. E ele vai apresentar sinais de congestão, de edema, de como se fosse insuficiência cardíaca direita. O que descompensa a estenose mitral? Descompensa o aumento da frequência cardíaca. Então, o aumento em 2 vezes na frequência cardíaca vai aumentar o gradiente de pressão na válvula em 4 vezes. Por isso é importante controlar a frequência cardíaca. Então, no tratamento, antes do tratamento, eu vou falar sobre os exames. Antigamente se usava o ECG e o raio-x para se suspeitar de uma estenose mitral. No raio-x se observava o sinal da bailarina, com o broncofonte aéreo, como se fosse uma bailarina com as perninhas abertas. O duplo contorno direito, já relacionado ao remodelamento direito. E no raio-x com contraste no esôfago, um abaulamento posterior demonstrando um aumento do átrio direito. E no ECG também tem alguns sinais com a forma de M na onda P, se eu não me engano. Mas esses não são mais os exames padrão ouro para diagnosticar ou para confirmar o diagnóstico de estenose mitral.
O padrão ouro é o ecocardiograma. Então, no ecocardiograma, quais são os sinais que vão ser observados? O taco de Hock, a válvula em formato de domus, a fusão das comissuras, o sinal da vela, que demonstra a estase dentro do átrio, e remodelamento da válvula, do átrio, eu acho. Acho que é isso que aparece no ecocardiograma. E também pelo ecocardiograma é possível aferir os gradientes e a pressão aproximada. Isso aí. Aí tem os estágios, né? Os scores. Então, o estágio de acordo com a American Heart Association. A, B, C e D. Então, A é a pessoa que teve a infecção na orofaringe, tenha o risco de desenvolver estenose mitral, mas não desenvolveu, não tem sintomas. O B é alguém que já teve uma sintomatologia leve. O C é quem já tem uma sintomatologia moderada a severa. E o D é a severa. Eu acho que é isso, mas deixa eu revisar então essa parte aqui. Eu copiei isso aqui. Vamos ver. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Por que que não tá vindo o meu documento que eu fiz isso? Ele tá aqui em algum lugar, porque eu salvei esta porcaria. Acho que tá aparecendo. Os estágios, então. Estágio A tem o risco de estenose mitral. O estágio B já tem progressiva, tem sinais de febre reumática, difusão nas comissuras. Daí o tamanho, isso é importante. No B, o tamanho até 1,5 centímetros. No C, é menor ou igual a 1,5 centímetro. Isso é extremamente importante. Isso é o que cai na prova e que eu erraria, mas dessa vez eu não vou errar. E tem o D também, que não tá aqui, que é menor do que 1 centímetro. Então, isso são os scores. Esse é o score para saber o estágio da estenose mitral. E aí os tratamentos. Os tratamentos, então, eles podem ser o tratamento clínico e daí tem o tratamento com o balão, que se chama, não sei se eu vou lembrar, mas já vou lembrar. Comissuroplastia com balão, isso aí. E o tratamento pode ser cirúrgico, que é a troca valvar. Essa troca pode ser uma troca por válvula biológica ou metálica. Se for biológica, é de porco. Se for... E essa de porco, ela não é tão durável, mas não precisa o paciente ser anticoagulado. É utilizado para pacientes que têm mais déficit cognitivo, que não vão conseguir tomar medicação de anticoagulação por toda a vida. A válvula metálica, quando ela é por toda a vida, tem a durabilidade por toda a vida, mas o paciente precisa ser anticoagulado eternamente, porque ela pode produzir trombos, coágulos. Isso aí. O tratamento clínico. O tratamento clínico, também tem que fazer os scores para saber se é tratamento clínico, se é balão ou se é cirurgia, mas primeiro o tratamento clínico. Como a frequência cardíaca ela descompensa a estenose mitral, é importante deixar o paciente bradicárdico. Então, bradicardia. Então, tem que usar
os ECAs, os beta-bloqueadores e os beta-bloqueadores porque são ionotrópicos, cronotrópicos negativos, para diminuir a frequência cardíaca. Então, um beta-bloqueador. Precisa usar anticoagulação, e essa é porque a estase que acontece dentro do átrio pode se transformar no acidente vascular cerebral ou qualquer outro tipo de acidente vascular. E aí o que se usa são os antagonistas da vitamina K, Marevan, por exemplo, Marevan. E vai ser, deixa eu diminuir a frequência, tem mais um remédio, mas não tô conseguindo lembrar o que é. Isso eu vou ter que ver, vou ter que anotar aqui porque eu não anotei em lugar nenhum. Indicação, ou eu anotei aqui, que agora eu não vou anotar mais, não vou morrer copiando por motivos de que precisa estar na cabeça. E não adianta estar no resumo. Então, para taquicardia, beta-bloqueador, para dispneia, vitamina K, Marevan. Eu acho que é isso, porque daí os outros tratamentos eles são cirúrgicos. Mas vou dar uma verificada depois no tratamento. Bom, daí tem esse score de William Blocks, que ele vai cobrar. Eu não posso ratear nisso aqui. Essa avaliação vai ser feita pelo operador do ecocardiograma. Ele tem que saber, então, o que leva em consideração, que é a flexibilidade, a espessura dos folhetos, o aparelho subvalvar e o grau de calcificação. E aí, vale de 1 a 4 cada um desses 4 itens. O score que é menor ou igual a 8 é o paciente ideal para utilizar o balão de IOE. Parece Inodê, mas não é Inodê, é IOE. IAUE. IOE. AUEI. AUE, MAUE, AUE, MAUE, AUE, MAUE, AUE, MAUE. É o balão. Como é que é o diabo do balão? Não sei. Mas eu acho que é IOE. É uma coisa assim cheia de vogal. IOE. Vai tacar um balão lá e vai abrir a válvula quando ela tem uma estenose que gruda os comissuros. Os cantinhos da boca ficam grudados e a válvula não abre. Então o balão vai abrir. Então esse é o paciente ideal, é o que tem menor ou igual a 8. Se tem um score maior ou igual a 12, cirurgia vai trocar a válvula, exceto em alto risco e gestante. Se o score for maior que 8 e menor do que 12, é um limbo, em que cada paciente e cada caso vai ter que ser estudado individualmente para encaminhar para a cirurgia de troca valvar. Eu acho que é isso. Tchau.